Manhã vitoriosa de volta e olha só, gente, a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1 começou a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça no dia 9 de fevereiro. E segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, a expectativa é que a matéria possa ir à votação, viu, gente? Continue a votação. A gente está organizando as imagens para você. A votação continua aí ao plenário em maio, pelo rito, né? A PEC, inclusive, gente, passa a primeiro, né, pela CCJ, depois por uma comissão especial e, se avançar, segue para votação em 2 turnos na Câmara e depois no Senado. E dependendo da aprovação, passa para aval ou não do presidente da República, né? E para a gente trazer todas essas contextualizações, já daqui a pouco eu já trago aqui no estúdio com as informações. Já está aqui comigo ao meu lado, né, o gerente jurídico da CDL, Gustavo Franzon. Prazer te recebê-lo. Prazer. Eu já vou direto, Gustavo. Qual que é os impactos, né? Como que o senhor vê essa substituição da escala 6x1, que é 6 dias de trabalho, né, para essas novas substituições? Qual que é o impacto que a CDL vê em frente a essa mudança em tão pouco tempo, né? Sim. O problema é que não foi feito um estudo com os impactos e consequências. Deveriam ter sido feitas audiências, né, públicas, tanto com o setor empresarial como com o setor de empregados, para ver as consequências desses impactos na economia. Perfeito. E o senhor avalia aí que teria que ter alguma alternativa paralela que pudesse até rever o texto de alguma forma que consiga, né, mudar alguma parte do texto, que pudesse ser mais, com o tempo, ser avaliada? Sim, tem um projeto com escala 5x2 e há também os estudos que são feitos para desoneração da folha de pagamento, a fim de mitigar os danos com essa falta de mão de obra. Perfeito. Quais são os impactos que o senhor avalia de forma prática, principalmente para as pequenas, médias empresas, com essa mudança? De que forma o comércio avalia esses impactos? Não vê com bons olhos, porque se for realmente desse jeito aí, haverá uma redução de 6,2% no PIB, certo? E um aumento de 22% no custo da mão de obra. E isso poderia ser repassado para o consumidor? Quais são os impactos para o consumidor? Já vamos para essa segunda parte aí. Olha, não tem como não repassar, porque senão o empresário não sobrevive. E nós temos outros gargalos também, a exemplo. Um MEI, por exemplo, ele só pode contratar um funcionário. Ou seja, esse funcionário, se for aprovada essa escala, ele vai trabalhar 4 dias e 3 dias ele não irá trabalhar. E o MEI que o contratou terá que absorver esse impacto da falta de mão de obra. Que aí é que entra o custo, vai ter que ser repassado para o consumidor final. E, por exemplo, isso pode ter impacto na alimentação, no vestuário, né, no serviço a ser oferecido. Em toda a gama de produtos e serviços. Vai em cadeia. Exato. Perfeito. E um dos pontos levantados, né, para o empresariado, né, é possível, referente a essa mudança, referente a essas mudanças que vai ser ocorrido, que são esses repasses também financeiros, esses repasses, esses custos, mas a queda da produtividade, isso é verdade? Sim, só para você ter uma ideia, a produtividade de um trabalhador brasileiro, ela é inferior, por exemplo, a um trabalhador americano. Ele produz 25% a mais do que um trabalhador brasileiro. Perfeito. E isso pode, por exemplo, com impacto, ter redução também nos horários de trabalho, o lojista, né, ali na ponta, se aprovado, né, aprovou a escala, o fim da escala 6x1, o lojista, para tentar redobrar essas situações, pode querer reduzir os horários de trabalho para não ter que colocar mais mão de obra ou tecnologia? Sim, mas o horário de trabalho das empresas, elas estão normatizadas nos alvarás de funcionamento de todas as cidades. Tem lá, diante da prefeitura, cada empresa tem seu alvará de funcionamento. Então, essa redução aí, ele, por exemplo, não vai poder fazer essa redução se não houver uma normatização, por exemplo, no caso da prefeitura, transferindo essa redução de horário de trabalho. Mas, se ele reduzir o horário de funcionamento da empresa, ele vai reduzir os lucros e não vai conseguir pagar os impostos.
É aí que a corda, né, fica Aí, bamba. exatamente. E nós temos um outro problema, são os trabalhadores comissionados. Como que um trabalhador que recebe por comissão de venda vai fazer trabalhando 4 dias e 3 dias sem trabalho? Pois é, e também eu queria questionar o senhor, porque relacionado a isso, devido a essa questão da mão de obra, pode aumentar a informalidade também? Consequente. É uma das consequências. Quais os impactos que o senhor prevê relacionado a isso? Porque a empresa ela não conseguindo abarcar esses custos, a tendência é fechar. A empresa, aí fechando a empresa, vai para a informalidade. Perfeito. E agora relacionado ao posicionamento, né, da CDL, a gente já vê claro, né, o senhor já falou que o prazo deveria ter sido analisado mais, o texto, acredita que está sendo muito prematuro, né? Com essa certeza. questão da escala 6x1, que inclusive, segundo o Hugo Mota, a previsão de ser já passada ali pelo Congresso em maio. Maio, né? exatamente. Em maio. E a gente sabe que, se aprovada, é uma intenção muito do governo que está muito favorável, né? Ainda mais a gente está falando de eleição, mas não é a pauta aqui no momento. O senhor, a CDL, já repassou, inclusive, essa questão, né? Houve algum diálogo com os deputados federais de Minas? Como que está essa situação? Sim, nós participamos de um sistema confederativo em que a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, situada em Brasília, ela atua juntamente com a UNEX e com a Frente Parlamentar para coibir esses desvios de legislação sem um estudo preliminar e assim, defendendo os interesses da classe empresarial. Então, eles estão já se mobilizados, já emitiram a nota de repúdio e estão lá diuturnamente, junto com a Frente Parlamentar do Comércio Varejista e do Empreendedorismo, atuando para que seja feita uma coisa mais assim, assertiva. Perfeito. O senhor gostaria de considerar alguma fala, algo que eu não tenha perguntado? Não, apenas dizer o seguinte, que caberia aos deputados e senadores, né, um amplo debate sobre o tema antes de uma aprovação a toque de caixa, que pode trazer consequências assim irreparáveis, né? Perfeito. Muito obrigado, Gustavo Franzon, né, gerente jurídico da CDL. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor fica sempre bem-vindo para retornar aqui. Agradeço. Obrigado. A gente vai seguindo, vamos para um